O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Capítulo 2. A busca pelo Sr. Wright. Naquela noite, com o espírito sombrio, o Sr. Utterson voltou para sua casa de solteirão e foi jantar, mas comeu sem gosto. Aos domingos, quando terminava essa refeição, ele costumava se sentar perto da lareira com um volume de algum texto religioso em sua mesa de leitura, até que o relógio da igreja vizinha soasse a meia-noite, quando então ia sóbrio e agradecido para a cama. Nessa noite, porém, assim que a toalha da mesa foi recolhida, ele pegou uma vela, entrou em seu escritório, onde abriu o cofre, tirou da parte mais funda um documento em cujo envelope se lia Testamento do Dr. Jekyll, e sentou-se com a testa enrugada para estudar seu conteúdo. O testamento era manuscrito, pois o Sr. Utterson, embora tomasse conta desse documento, agora que estava pronto, recusara-se a prestar o menor auxílio na sua elaboração, pois previa nada mais e nada menos no caso da morte de Henry Jekyll. Doutor em medicina, doutor em direito civil, doutor em leis, membro da Real Sociedade e etc., que todos os seus bens passariam às mãos de seu amigo e benfeitor Edward Wright, e que, em caso de desaparecimento ou ausência inexplicável por qualquer período superior a 3 meses corridos do Dr. Jekyll, o dito Edward Wright deveria se colocar no lugar do referido Henry Jekyll. Sem mais delongas e livre de quaisquer encargos ou obrigações, a não ser o pagamento de algumas pequenas despesas aos membros da residência do médico. Fazia muito tempo que aquele documento horrorizava o advogado. Ofendia-o tanto como jurista quanto como apreciador dos lados sadios e costumes da vida. Para quem ser imodesto era um capricho. Até então, a ignorância sobre o Sr. Wright era que alimentava sua indignação. Agora, depois dessa mudança repentina, era o conhecimento. Já bastante ruim quando se tratava apenas de um sobrenome, do qual ele não sabia absolutamente nada, ficava bem pior quando começou a ser revestido de atributos detestáveis. E a partir dessa alteração, as nebulosidades inconscientes que havia muito tempo deixavam seu olhar perplexo, agora saltavam para a apresentação repentina e definida de um demônio. Achei que fosse loucura, ele disse, enquanto recolocava o desagradável papel em segurança no cofre. Mas agora começo a temer que seja uma desgraça. Com isso, apagou a vela, vestiu um casaco e partiu na direção de Cavendish Square, aquele bastião da medicina onde seu amigo, o grande Dr. Lanyon, tinha consultório e recebia uma multidão de pacientes. Se alguém souber de alguma coisa, será o Lanyon, pensou. O mordomo solene, que já havia o conhecido, recebeu-o sem submetê-lo a nenhuma espera. Apenas conduziu da porta para a sala de jantar onde o Dr. Lanyon estava sentado sozinho apreciando seu vinho. Tratava-se de um cavalheiro saudável, elegante, de rosto avermelhado, com uma mecha de cabelos prematuramente brancos e modos estouvados e resolutos. Ao ver o Sr. Utterson, ele se ergueu da cadeira e lhe deu as boas-vindas com ambas as mãos. A simpatia característica desse homem era um tanto teatral aos olhos do outro, mas repousava sobre um sentimento genuíno. Afinal, eram velhos amigos, velhos companheiros, tanto de escola quanto de faculdade, respeitadores profundos de si mesmos e um do outro, e o que nem sempre acontece, homens que desfrutavam da companhia mútua. Depois de uma breve conversa, o advogado introduziu o assunto tão desagradável que preocupava sua mente. Suponho, Lanyon, ele disse, que você e eu devemos ser os 2 amigos mais antigos de Henry Jekyll. Queria que meus amigos fossem mais jovens, brincou o Dr. Lanyon, mas suponho que sim. O que houve? Faz tempo que não vejo. É mesmo, disse Utterson.
Pensei que vocês tivessem vínculos de interesse comum. Tivemos, foi a resposta, mas isso há mais de 10 anos, a partir de quando Henry Jekyll tornou-se demasiado fantasioso para mim. Ele começou a cometer erros e pensar errado, e embora eu naturalmente continuasse a ter interesse por ele, em nome dos velhos tempos, como dizem por aí, quase não tenho sabido nada a seu respeito. Tudo por causa daquele disparate não científico, acrescentou o médico, ruborizado de repente, a ponto de quase ficar roxo, que teria distanciado até mesmo os amigos leais, Damião e Pítias, da lenda grega. Esse pequeno desabafo temperamental foi, de certo modo, um alívio para o Sr. Utterson. Eles só discordavam sobre algum ponto da ciência, pensou. E sendo um homem sem paixões científicas, exceto em matemática de escrituras de compra, venda e transferência de propriedades, ele mesmo acrescentou para si: não há nada que vá além disso. Deu ao amigo alguns segundos para recuperar sua compostura e em seguida fez a pergunta que lhe interessava colocar. Conheceu um protegido dele, um certo Wright? Perguntou. Wright? Repetiu Lanyon. Não, nunca ouvi falar dele desde a minha época. Foram essas informações que o advogado levou consigo para a grande cama escura, na qual se revirou de um lado para o outro até que as horas da madrugada começaram a aumentar. Foi uma noite intranquila para sua mente laboriosa, batendo-se na mais pura escuridão e cercado de dúvidas. Às 6 horas da manhã, quando bateram os sinos da igreja, que ficavam tão convenientemente próximos da moradia do Sr. Utterson, ele ainda estava remoendo o problema. Até então, ele o tinha colocado apenas pelo lado intelectual, mas agora sua imaginação também estava envolvida, ou melhor, escravizada. E enquanto virava e revirava na escuridão da noite e do quarto com cortinas, a história de Enfield passava por sua mente, numa sequência de quadros iluminados. Ele observava o grande campo de luzes de uma cidade noturna. Depois, a figura de um homem andando rapidamente, em seguida uma criança correndo do médico. Então todos se encontravam e aquela carroça humana pisoteava a menina e ia embora. Não obstante os gritos dela, ou ainda, ele via um quarto numa casa rica onde seu amigo dormia. Sonhava e sorria durante os sonhos. E daí a porta desse quarto se abria, as cortinas da cama eram arrancadas, o dorminhoco chamado, e ao seu lado surgia uma figura com o poder de, mesmo naquela hora morta, obrigá-lo a levantar e a fazer o que era ordenado. A figura nessas duas fases assombrou o advogado a noite toda, e se a qualquer momento ele adormecia, era apenas para vê-lo deslizar mais furtivamente pelas casas adormecidas ou para se locomover com uma rapidez quase estonteante pelos labirintos mais amplos da cidade iluminada e em cada canto da rua para pisotear uma criança e deixá-la gritando. E ainda assim a figura não tinha nenhum rosto a ser conhecido. Mesmo nos sonhos não tinha rosto. Ou se tivesse esse rosto, o confundia e derretia diante de seus olhos. Foi assim que surgiu e cresceu na mente do advogado uma curiosidade singularmente forte, quase desordenada, de contemplar as feições do verdadeiro Sr. Wright. Se pudesse fixar os olhos nele, achava que o mistério se iluminaria e talvez se desenrolasse, como era o hábito de coisas misteriosas quando bem examinadas. Ele poderia ver alguma razão para a estranha preferência ou escuridão do seu amigo, chame-o como quiser, e até mesmo para a surpreendente cláusula do testamento. Pelo menos seria um rosto digno de ser visto, o rosto de um homem que não tinha compaixão, um rosto que só precisava se mostrar para levantar na mente não impressionável de Enfield um duradouro espírito de ódio. A partir daquela noite, o Sr. Utterson começou a ficar obcecado pela porta na viela de lojas.
De manhã, antes do horário de expediente, ao meio-dia, quando os negócios eram muitos e o tempo escasso, e à noite, sob luar embaçado pelas luzes e por todas as horas de solidão ou de ajuntamento na cidade, o advogado podia ser encontrado em seu posto preferido. Se ele é o Sr. Wright, aquele que se esconde, então serei o Sr. Sec, aquele que procura, pensou. Finalmente sua paciência foi recompensada numa noite bem seca, com um ar gelado e as ruas tão limpas quanto o chão de um salão de baile. As lâmpadas inabaláveis, a qualquer vento, desenhavam um padrão regular de luzes e sombras. Às 10 horas, quando as lojas estavam fechadas, a viela ficava deserta e muito silenciosa. Apesar do rosnado constante de Londres, por todos os cantos, pequenos sons levados ao longe, sons domésticos das casas, audíveis em ambos os lados da calçada, o rumor da aproximação de qualquer transeunte o antecedia por um bom tempo. O Sr. Utterson estivera alguns minutos em seu posto quando tomou ciência de um passo leve e estranho se aproximando. No decorrer de suas patrulhas noturnas, havia muito ele se acostumara com o efeito pitoresco com que o som dos passos de uma única pessoa, embora ainda muito distante, de repente se destacava do vasto, ruidoso zumbido da cidade. No entanto, sua atenção nunca tinha sido tão intensa e decisivamente atraída. Portanto, foi com forte e supersticiosa previsão de sucesso que ele se retirou para a entrada do pátio. Os passos se aproximavam cada vez mais rápido e o som aumentou de repente quando viram o fim da rua. O advogado, olhando para a entrada, logo pôde ver com que tipo de homem teria que lidar. Era pequeno e muito bem vestido, seu olhar, mesmo àquela distância, de alguma forma contrariava fortemente a inclinação do observador. O homem seguiu para a porta, cruzando a calçada para economizar tempo. Quando chegou, tirou uma chave do bolso como se estivesse se aproximando da casa. O Sr. Utterson adiantou-se e tocou-o no ombro quando ele passou. É o Sr. Wright, certo? O Sr. Wright encolheu-se de volta e respirou fundo, subilante, mas seu medo foi apenas momentâneo. Embora não olhasse na cara do advogado, respondeu com suficiente frieza. Esse é o meu nome, o que deseja? Vejo que está entrando, respondeu o advogado. Sou um velho amigo do Dr. Jekyll, o Sr. Utterson, de Gaunt Street. O senhor já deve ter ouvido falar o meu nome, e ao encontrá-lo, não convenientemente, pensei se não poderia me receber. Não vai encontrar o Dr. Jekyll, ele não está em casa, replicou o Dr. Wright, introduzindo a chave com violência na fechadura. E então, de repente, mas ainda sem olhar para cima, como me conheceu? Perguntou. De sua parte, disse o Sr. Utterson, poderia me fazer um favor? Com prazer, o outro replicou. E o que seria? Posso ver seu rosto? Perguntou o advogado. O Sr. Wright pareceu hesitar e então, como se fizesse alguma reflexão súbita, ficou de frente com certo ar de desafio. Os dois se encararam por alguns segundos. Agora já consigo reconhecê-lo de novo, disse o Sr. Utterson. Isso pode ser útil. Sim, respondeu o Sr. Wright. Foi bem assim que nos encontramos. E a propósito, fique com meu endereço. E lhe deu o número de uma rua em Choio. Bom Deus, pensou o Sr. Utterson. Ele também deve estar pensando no testamento, mas guardou suas impressões para si mesmo e apenas grunhindo um agradecimento pelo endereço. E então insistiu o outro. Como me reconheceu? Pela descrição, foi a resposta. Quem fez a descrição? Temos amigos em comum, disse o Sr. Utterson. Amigos em comum? Repetiu o Sr. Wright um pouco rouco. Quem seriam eles?
Jekyll, por exemplo, disse o advogado. Ele nunca falou do senhor, exclamou Edward Wright, corando de raiva. Não achei que o senhor mentisse. Convenhamos, disse o Sr. Utterson, essa não é a linguagem adequada. O outro rosnou alto numa gargalhada selvagem. No momento seguinte, com extraordinária rapidez, destrancou a porta e desapareceu na casa. O advogado demorou um pouco para se recuperar do quadro de inquietação em que o Sr. Wright o deixou. Então, lentamente, começou a subir a rua, parando a cada passo ou dois, colocando a mão na testa como um homem em perplexidade mental. O problema com que ele assim se debatia enquanto andava era da mesma categoria de um daqueles que, salvo raras vezes, era resolvido. O Sr. Wright era pálido e maníaco, dava a impressão de deformidade sem qualquer malformação nomeável. Tinha sorriso desagradável, havia se dirigido ao advogado com uma espécie de mistura assassina de timidez e ousadia e falava com voz rouca e sussurrante, um tom entrecortado. Todos esses eram pontos contra ele, mas nem todos juntos poderiam explicar a desconfiança, o ódio e o medo, até então desconhecidos, com que o Sr. Utterson o considerava. Deve ser outra coisa, murmurou o perplexo cavalheiro. Há algo mais. Se ao menos eu pudesse dar nome ao que é. Deus me perdoe, o indivíduo quase não parece humano. Digamos que ele possui algo de troglodítico. Quem sabe não seria como na velha história do Dr. Fell. Não sei porquê, mas não gosto de você. Ou talvez não passe de mero resplendor de uma alma imunda transpirando e transfigurando seu exterior de argila? Creio que é essa a última hipótese. Ora, meu pobre velho Harry Jekyll, se alguma vez eu li a assinatura de Satanás no rosto de alguém, foi no desse, seu novo conhecido. Logo ao virar na esquina da viela, havia uma praça repleta de casas antigas e bonitas. A maior parte delas, atualmente, eram propriedades caras, mas decadentes, transformadas em apartamentos e cômodos para homens de todos os tipos e condições. Gravadores de mapas, arquitetos, advogados e agentes de atividades obscuras. Uma casa, no entanto, a segunda a partir da esquina, ainda estava ocupada por inteiro. Fui na porta dela, que estava ares de grande riqueza e conforto, embora no momento estivesse mergulhada na escuridão, exceto pela luz do vitrô basculante, que o Sr. Utterson parou e bateu. Um criado idoso e bem vestido abriu a porta. O Dr. Jekyll está em casa, Pule? Perguntou o advogado. Vou ver, Sr. Utterson, disse Pule, recebendo o visitante enquanto falava num salão grande e confortável, de teto baixo e ladeado por bandeiras, aquecido à moda de uma casa de campo por uma lareira acesa e mobiliado com ricos gabinetes de carvalho. O senhor poderia esperar aqui perto da lareira ou prefere que eu ilumine a sala de jantar? Aqui, obrigado. Ele se aproximou e apoiou-se na alta grade guarda-fogo. A sala na qual ele estava agora sozinho era uma fantasia de estimação do amigo, o médico, e o próprio Utterson costumava falar dela como o espaço mais agradável de Londres, mas naquela noite um estremecimento percorreu sua corrente sanguínea. O rosto de Wright pesava em sua memória. Ele sentia, o que era raro, náusea e desgosto pela vida, e na melancolia de seus humores parecia ler ameaças na luz bruxuleante da lareira, dançando nos armários polidos e no princípio incerto da sombra do telhado. Ficou envergonhado de sentir alívio quando Poodle voltou para anunciar que o Dr. Jekyll tinha saído. Eu vi o Sr. Riley entrar pela velha porta da sala de dissecação. Pule
Polly, ele comentou. Isso é certo mesmo quando o Dr. Jekyll não está em casa? Não há nada de errado. Caro Sr. Utterson, respondeu o criado, o Sr. Riley tem a chave. Seu patrão parece ter muita confiança no rapaz, Polly, retomou o outro pensativo. Sim, senhor, com certeza, disse Polly. Todos temos ordens para obedecer a ele. Será que já conhecia o Sr. Riley? Perguntou Utterson. Ora, creio que não, senhor. Ele nunca janta aqui, respondeu o mordomo. Na verdade, nós o vemos muito pouco nesse lado da casa. Na maioria das vezes, ele entra e sai pelo laboratório. Muito bem. Boa noite, Polly. Boa noite, Sr. Utterson. E o advogado partiu para casa com o coração muito pesado. Pobre Harry Jekyll, ele pensou. A minha mente desconfia de que ele esteja se afogando em águas profundas. Ele era indomável quando jovem, mas isso foi há muito tempo, certamente. Mas na lei de Deus não há estatuto de limitações. Sim, deve ser isso. O fantasma de algum velho pecado, o câncer de alguma desculpa oculta, o castigo chegou, claudicando, anos depois de a memória ter esquecido e de o amor próprio ter tolerado a culpa. Assustado com tal pensamento, o advogado meditou um pouco sobre seu próprio passado, tateando em todos os cantos da memória para ver se por acaso alguma caixinha de surpresa de alguma velha iniquidade não surgiria então. Seu passado era razoavelmente inocente. Poucos homens podiam ler as reviravoltas da vida com menos apreensão. Contudo, desceu humildemente ao pó pelas muitas coisas erradas que tinha feito, de onde ressurgiu com gratidão sóbria e terrível pelo muito que esteve tão perto de fazer, mas conseguiu evitar. Então, retornando ao seu antigo assunto, concebeu uma faísca de esperança. Se esse mestre Ryde for estudado, ele pensou, deve ter seus próprios segredos, segredos negros pelo visto, segredos que em comparação com o pior do pobre Jekyll seriam como o sol. As coisas não podem continuar como estão. Sinto calafrios de pensar nessa criatura movendo-se furtivamente como um ladrão à cabeceira de Harry. Pobre Harry, que provação, que perigo, pois se esse Ryde suspeitar da existência do testamento, pode ficar impaciente por causa da herança. Sim, preciso entrar em ação, basta Jekyll permitir, acrescentou. Basta apenas Jekyll permitir. Por mais uma vez, ele viu passar na sua mente, tão claras como transparências, as estranhas cláusulas do testamento.